Olá, amigos! Este foi o fim trágico de Sarp na novela Força de Mulher. Peril chega ao hospital e encontra Sarp dormindo ao lado de Bahar. Arif a vê e pede permissão ao policial que o acompanha. Arif se aproxima e Peril manda ele olhar para eles. Arif os vê juntos e fica desapontado. Arif fecha a porta e diz a Peril que não há nada para ver. Então ele pergunta à senhora por que ela veio. Ela diz a ele que está preocupada com Sarp desde que se casou com ele e eles têm 2 filhos. Peril deseja que Arif fique bom e vá embora. Nizam e Doruk surpreendem Sarp e o acordam. O homem parece muito feliz e Bahar também acorda ao ouvir seus filhos. Seida cumprimenta marido e mulher e diz que Sarp parece melhor. Doruk diz a Sarp que sentiu falta dele e ele diz que também sentiu e pede que não se preocupem mais porque ele está bem. Da mesma forma, os filhos se aproximam para dar carinho à mãe. Doruk conta a Bahar quem os levou ao hospital e passou a noite na casa de Seida. O amigo de Bahar explica como as coisas aconteceram. Henry visita Arif que está acompanhado de sua irmã, a advogada. O homem diz a Kisme que precisará de seus serviços porque solicitará a custódia de seu filho. Mais tarde, Seida conhece Raif, filho de Fazile que está em cadeira de rodas. Seida vai trabalhar para cuidar dele, embora ele esteja mal-humorado e queira que ela saia de casa. Enver e Sirin visitam Bahar e Sarp no hospital. Sirin abraça a irmã e os dois se comprometem a iniciar uma nova etapa em que se darão bem, embora o compromisso de Sirin seja apenas para exibição. A maluca ondulada senta ao lado da cama de Sarp para pedir desculpas a ele e aproveita para manipular o soro que serve para controlar sua pressão alta. A louca ondulada e seu pai vão embora. Enquanto isso, Seida tem um grande problema em servir Raif que é muito perfeccionista e rejeita a comida que Seida preparou para ele. Bahar vai ao quarto de Fazile e se apresenta. A venerável velha diz-lhe que sabe muito bem quem ele é e pede-lhe que se sente. Então ela diz a ele que sente muito por sua mãe e Bahar agradece, dizendo que veio pedir desculpas porque sabe que não apresentará queixa contra Arif. Fazile diz a ela que ela não gosta de julgamentos de qualquer maneira, embora pareça estranho que ela não vá fazer isso, já que o carro ultrapassou o sinal vermelho, sua mãe morreu e ela e seu marido ficaram gravemente feridos. Bahar diz que Arif estava em pânico porque estava a caminho do hospital para buscá-la, por isso ela não o culpa, já que ele estava apenas tentando ajudá-los. Fazile diz que ele poderia ter sido mais cuidadoso. Bahar explica que todos estavam muito nervosos e ansiosos porque temiam que sua doença tivesse voltado. Se ele tivesse tomado mais cuidado e tivesse ido ao médico desde que começou a se sentir mal, nada disso teria acontecido. Ele não gosta de procurar culpa onde não há nenhuma. Fazile diz a ela que ela é uma mulher com um coração tão grande e bondoso que não há espaço para vingança. Ela realmente é uma mulher de sorte. Bahar sorri ao dizer que ninguém havia lhe contado isso. Na verdade, ela é famosa por ser azarada, mas agora que diz isso, ela acredita. Antes de partir para Bahar, ela conta a Fazile que leu todos os seus livros ao longo da vida e é uma grande fã, embora não tenha tido a sorte de ler suas últimas obras. Fazile avisa que não perdeu nada e que não escreverá novamente por muito tempo. Bahar diz a ele que isso é muito triste. Então ele se despede e agradece novamente por Arif. Enquanto Bahar caminha pelo corredor do hospital, ouvimos sua voz dizendo que quando ela era pequena seu pai lia suas histórias algumas noites quando alguém lhe pedia para descrever a felicidade, então ela se lembra daqueles momentos incríveis. Ela sempre disse a todos que queria ser um escritor. Sonhei em ser um e ter uma mesa grande com uma máquina de escrever enorme. Ele sonhava em ter toneladas de papel e tinta, sua imaginação já estava pronta para dar tudo de si. Bahar entra em seu quarto e Sarp diz que sente muita falta dos velhos tempos quando os dois deitavam na cama e sonhavam o tempo todo. Bahar sorri e ele diz que lembra que eles planejaram tudo o que queriam fazer à medida que envelheciam. Sarp diz que eles desejavam passar o resto da vida com ele achava que seria romântico envelhecermos juntos, vendo como suas rugas apareceram uma por uma e seus cabelos ficando grisalhos. Ele começa a chorar e pergunta se eles podem sonhar com isso novamente. Bahar diz que está tudo bem e que vai começar de onde parou. Ela conta sobre um sonho em que Sarp voltou para casa após uma reunião com os professores de Doruk. Ele conta a Bahar naquele sonho que Doruk estava se comportando muito mal na escola e Doruk os estava ouvindo da porta.
Sarp pergunta a Bahar se ela realmente sonhava com isso quando ele estava fora e ela responde que sim, pois gostava de pensar que eles tinham problemas normais como qualquer família, e que Doruk conhecia seu pai. Eles conversavam sobre seu dia a dia e até ficaram com raiva por coisas estúpidas. Bahar pergunta o que ele sonhou quando não estavam juntos. Sarp conta que sonhava que estavam todos acampando juntos enquanto Bahar sofria porque não gostava de acampar e lutava com uma vespa. Ele ensinou seus filhos a conviver com a natureza. Os dois riem ao ouvir esse sonho. Depois de algumas horas a noite cai e Bahar e Sarp ainda conversam sobre sonhos. Sarp e Bahar criam outro sonho em que estariam no mar, nadando todos juntos, até com Ali e Omir. Sarp ensinaria a dar aos filhos e a fazer lindos castelos de areia. Bahar sorri ao ouvir isso e diz que ele deveria fechar os olhos e descansar. Mas Sarp, um pouco fraco, garante que não está cansado e pede que continue. Enver está assistindo televisão com Sirin e percebe que a Tice está ao lado dele. O homem se levanta e a segue em direção ao pátio da casa. Ele diz a ela que estava com muito medo porque pensava que nunca mais a veria. A Tice sorri e pergunta como ele está. Enver responde que só está tudo bem quando ele pode vê-la. Ele pergunta onde ela esteve todo esse tempo e por que ela desapareceu de repente. A Tice diz a ela que ela tem coisas para fazer e um confuso Enver a lembra que ela está morta. Ela não entende o que deve fazer. Você foi ao salão de beleza? A Tice ri e diz que finalmente notou. Ela queria ficar mais bonita para ele. Enver diz a ela que para ele ela não mudou e sempre foi igualmente bonita. A Tice diz ao marido que ele precisa se acostumar a viver sem ela. Enver responde que isso é impossível e pede que ele o visite todos os dias para conversar e rir juntos. Sirin está na sala e se pergunta por que seu pai não volta. Ela caminha em direção ao pátio e se aproxima lentamente até perceber que ele está falando sozinho. Sirin fica assustado ao vê-lo. No hospital Bahar está com Sarp conversando sobre um sonho que tem sobre a formatura de Nizam. Ele quer que toda a família compareça e que nesse dia sua filha seja a mais feliz do mundo. Ao mesmo tempo, vemos Nizam se levantar e sair da cama na casa de Yale e caminhar até tropeçar e cair no chão. Ela começa a chorar. Bahar termina de falar e olha sorridente para Sarp, que está de olhos fechados. Ela pensa que ele está dormindo, bebe um pouco de água e se prepara para dormir, mas primeiro decide beijá-lo. Bahar sente seu rosto frio e liga várias vezes, mas ele não responde. Muito assustada, ela sai correndo do quarto e grita por socorro, depois volta para a cama e liga novamente para ele, pedindo para ele não brincar e não fazer isso com ela. Os médicos entram e pedem que Bahar seja retirado da sala. Eles começam a tentar reanimar Sarp e Bahar fica gritando lá fora dizendo que não consegue respirar e que seu peito dói muito. Fazil escuta tudo e a observa preocupado da porta de seu quarto. Os médicos rapidamente tiram Sarp do quarto e Bahar os persegue gritando e chorando sem parar. As enfermeiras devem tê-lo e forçá-lo a sentar-se. Fazil toca seu ombro e pede que ele se acalme, mas Bahar enlouqueceu e diz saber que Sarp está morto. Dr. Iriel tenta acalmar Nizam, que não para de chorar. Ela e Doruk acham estranho a menina chorar tanto por causa de uma simples pancada. Yale recebe uma ligação do hospital que a deixa sem palavras. Bahar então conversa com Fazil na qual ela fala sobre a morte de seu marido Sarp e a difícil situação em que fica novamente com os filhos. Bahar começa a dizer mais bobagens. Ela afirma ter um fusível na cabeça que a qualquer momento vai explodir e destruir tudo em seu caminho. Ele não quer continuar lutando porque não vale a pena. Ele então se contradiz dizendo que não pode permitir que ela exploda por apenas um motivo. Fazil intervém dizendo que o motivo são os filhos. Bahar diz que é verdade, mas não suporta ter que esconder seus sentimentos. Você não pode ficar com raiva, rir, chorar, gritar, morrer ou enlouquecer porque seus filhos ficariam com raiva. Bahar começa a chorar e diz que também é uma menina. Ela perdeu a mãe, o marido, e eles, todos morreram. Bahar não consegue acreditar que ela tenha que vivenciar a morte de uma pessoa duas vezes. Para seu marido a dor da primeira morte não foi suficiente. Ele voltou e morreu de novo. Ele é um homem egoísta. Fazil pede para não perderem as esperanças, já que estão internados e ainda não sabem se ele morreu. Bahar pergunta se isso é verdade, então por que ele está sentindo tanta dor? Fazil responde que é por medo de perdê-lo.
A médica se aproxima de Bahar e confirma que Sarp está morto, o que a deixa chocada. Comente esta prévia e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!